Olá, estamos de volta ao nosso terceiro estudo desse guia de estudo da lição da Escola Sabatina. É um prazer estar com você, que Deus abençoe você onde quer que você se encontre. Bem provável que você, lógico, está aí na sua casa. Eu quero agradecer de coração você que tem nos acompanhado aqui no nosso canal. Nessas últimas lições nós não estamos tendo ela na igreja, né, como é o costume, mas tenho certeza que você tem sido alcançado não só pelo nosso canal, mas por outros canais também que estudam junto com você a lição da Escola Sabatina. Ok? Se você não é inscrito no canal, faça um convite, se inscreva no nosso canal e compartilhe também aí os nossos vídeos. E que o bom Deus abençoe você. Sabe que nessa lição que nós vamos estudar hoje é a visão de Jesus e dos apóstolos acerca da Bíblia. Nós vamos entender qual era a visão de Jesus e dos apóstolos com relação à palavra de Deus, com relação à Bíblia. Sabe por quê? Porque filósofos modernos questionam tanto a inspiração quanto a autoridade da Bíblia. Na verdade, a Bíblia é vista por eles meramente como ideias de seres humanos que viveram em uma cultura relativamente primitiva e que não podiam compreender o mundo como nós o compreendemos hoje. O elemento sobrenatural com que a Bíblia nos foi dada foi minimizado ou mesmo tirado de cena, transformando a Bíblia em um documento que, em vez de ser a visão de Deus acerca do homem, tornou-se a visão do homem acerca de Deus. O resultado é que, para muitos, a Bíblia se tornou amplamente irrelevante em uma era de pensamento darwinista e filosofia moderna. No entanto, rejeitamos completamente essa posição, pois no Novo Testamento percebemos a maneira inspirada de ver de todas as Escrituras ao estudarmos a maneira pela qual Jesus e os apóstolos compreendiam o Antigo Testamento, a única Bíblia que eles tinham naquela época. Como eles se relacionaram com as pessoas, lugares e eventos descritos. Quais eram as suas pressuposições e consequentes métodos de interpretação? O batismo de Jesus, realizado por João Batista, marcou o início do ministério do Salvador e após esse evento, ele foi levado pelo Espírito ao deserto da Judéia, onde em sua condição humana mais fraca foi tentado por Satanás. Quando Satanás tentou a Jesus, ele nas 3 tentativas usou a palavra de Deus, mostrando conhecimento da mesma, mas tirando-a do seu contexto. Na primeira tentação, ele não faz uso direto das Escrituras. Ele apelou para o apetite e Jesus usou as Escrituras para refutar a tentação. Provérbios 8:3 diz: nem só de pão viverá o homem. Na segunda tentação, ele usa as Escrituras de maneira capciosa. Ele utiliza o texto de Jeremias 27, verso 5, você pode ler lá o que está escrito que você vai entender o que eu estou te dizendo. Tirando também totalmente o seu contexto, pois ele não poderia jamais dizer o que o texto dizia na sua totalidade. Jeremias 27, versículo 5. Quando tentado com os reinos e glórias do mundo, Jesus respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Cristo nos lembrou de que a verdadeira adoração se concentra em Deus e não em alguma outra pessoa e que submissão à sua palavra é verdadeira adoração. Na terceira tentação, Satanás usa assim diretamente o texto bíblico. Salmo 91, versículo 11 e 12, ele diz lá: aos seus anjos dará ordem ao seu respeito, para que não tropece nenhuma pedra. E ele até diz assim: porque está escrito. E Jesus o refuta novamente com as Escrituras. Veja lá em Deuteronômio 6, versículo 16. Isso que se responde: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Nas 3 tentações, Jesus respondeu com as palavras está escrito. Isto é, ele foi diretamente à palavra e nada mais para lidar com os ataques e enganos de Satanás. Essa é uma lição poderosa para todos nós. A Bíblia e a Bíblia somente é o padrão supremo e fundamento da nossa crença. Sim, somente a Bíblia e unicamente a Bíblia foi o método de defesa de Jesus contra os ataques do adversário. Nós vemos isso na época dos apóstolos também, que eles usaram a Bíblia. Na época da igreja, na Idade Média, nós vemos Lutero e outros que lutaram em defesa da palavra de Deus para que as doutrinas fossem realmente as doutrinas que fossem da Bíblia. Cristo é Deus. Mas em sua defesa contra Satanás, ele se submeteu unicamente à palavra de Deus.
Não foi por sua própria opinião, não foi um argumento elaborado e complicado, nem foi com palavras de animosidade pessoal. Foi pelas simples, mas profundas palavras das Escrituras. Para Cristo, a palavra tinha a maior autoridade e o maior poder. Jesus ensinou aos seus discípulos a obediência à palavra de Deus e à lei. Não há de sua parte sequer um indício de dúvida acerca da autoridade ou relevância das Escrituras. Ao contrário, ele constantemente se referiu a elas como a fonte da autoridade divina. Cristo ensinou que um mero conhecimento intelectual da Bíblia e de seus ensinamentos era insuficiente para conhecer a verdade e, mais importante, para conhecer o Senhor, aquele que é essa verdade. Na declaração ao intérprete da lei, Jesus resumiu os 10 mandamentos, dados a Moisés quase 1500 anos antes. O que Jesus estava ensinando está fundamentado na lei do Antigo Testamento. Muitos cristãos, hoje, têm concluído erradamente que um novo mandamento foi dado nessa passagem e, portanto, de alguma forma, a lei do Antigo Testamento foi substituída pelo Evangelho do Novo Testamento. Cristo havia revelado a lei mais plenamente e resumiu os 10 mandamentos, cujos 4 primeiros se concentram no relacionamento divino-humano e os 6 últimos focalizam o relacionamento humanos. Ele disse que desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Quais são esses mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Cristo apontava as Escrituras como de autoridade inquestionável e devemos fazer o mesmo. Após a morte de Cristo, seus seguidores ficaram confusos e em dúvida. Como isso pôde acontecer? O que significava a sua morte? De acordo com Lucas, Jesus apareceu a eles 2 vezes. Primeiramente, a 2 que estavam a caminho de Emaús e depois a outros. Em 2 ocasiões diferentes, Jesus explicou como tudo havia se cumprido das profecias do Antigo Testamento. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Lucas 24, verso 27. Observe a referência específica em Lucas 24, 27. A todas as Escrituras. Isto foi enfatizado novamente na segunda passagem como a lei de Moisés, os profetas e os salmos. Em São Lucas 24, 44. Isso estabelece claramente que Jesus, o Verbo encarnado, confiava na autoridade das Escrituras para explicar como essas coisas foram preditas centenas de anos antes. Jesus estava ensinando os discípulos pelo exemplo. À medida que fossem espalhar a mensagem do Evangelho, eles também deveriam expor todas as Escrituras para trazer compreensão e poder aos novos conversos em todo o mundo. O que Jesus Cristo ensinou e ordenou? Seus ensinamentos estão fundamentados em todas as Escrituras. Ele veio com base na autoridade profética da palavra e em cumprimento das profecias das Escrituras, ele se submeteu ao seu Pai. Ele diz, todo o poder me é dado nos céus e na terra. E ele então dá o ide para que eles pudessem ir pregar em todo o mundo, testemunhar a todas as nações também, e que eles batizassem aquelas pessoas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando eles a guardar todas as coisas. Jesus ensinou que a Bíblia ela é a palavra de Deus no sentido de que o que ela declara é sinônimo do que o que Deus diz. A origem da Bíblia se encontra em Deus e, portanto, ela contém a autoridade suprema para todos os aspectos da vida. Deus trabalhou ao longo da história para revelar sua vontade à humanidade por meio da Bíblia. Por exemplo, em Mateus 19, 4 e 5, Jesus citou um texto escrito por Moisés, mas ele se referiu a essa passagem da seguinte maneira: o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e disse, por essa causa deixará o homem pai e mãe. Em vez de dizer, assim dizem as Escrituras, Jesus declarou, o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e disse, atribuindo à palavra do Senhor, o que o narrador de Gênesis escreveu. Deus é considerado o autor dessa declaração, mesmo que ela tenha sido escrita por Moisés. Jesus tratava constantemente pessoas, lugares e eventos do Antigo Testamento como verdade histórica. Ele se referiu a Gênesis 1 e 2, a Abel em Gênesis 4, a Davi comendo os
pães da preposição e a Eliseu, entre outras figuras históricas. Ele falou repetidamente dos sofrimentos dos profetas antigos. Em uma mensagem de advertência, Cristo também descreveu os dias de Noé. Há aqui todos os indícios de que Jesus estava se referindo a esse ato poderoso de juízo de Deus como um evento histórico. Se o próprio Jesus se referiu a essas pessoas históricas como reais, o que isso revela sobre o poder dos enganos de Satanás? Considerando que muitas pessoas, até mesmo professos cristãos, negam a existência desses personagens. Essa é mais uma armadilha na qual muitos professos cristãos estão caindo. Os escritores do Novo Testamento abordaram a Bíblia da mesma forma que Jesus fazia. Em matéria de doutrina, ética e cumprimento profético, o Antigo Testamento era para eles a palavra autoritativa de Deus. Nada do que esses homens disseram ou fizeram desafia a autoridade e a autenticidade de qualquer parte da Bíblia. Em Atos 4, 24 e 26, Atos 13, 32 e 36, Romanos 9, 17 e Gálatas 3, 8, vemos que as Escrituras estão intimamente relacionadas à voz do próprio Deus. Em Atos 4, pouco antes de receberem a plenitude do Espírito Santo, eles louvaram a Deus pelo livramento de Pedro e João. Nesse louvor, eles reconheceram Deus como o Criador e admitindo que ele havia falado por meio de Davi, seu servo. Isto é, as palavras de Davi são as palavras de Deus. Em Atos 13, 32 a 36, Davi foi citado novamente por Paulo, mas suas palavras são atribuídas a Deus. Pois o versículo 32 diz o que Deus prometeu a nossos antepassados. Em Romanos 9, 17, onde se esperaria que Deus fosse o sujeito, Paulo usou o termo Escritura, afirmando em Gálatas 3, 8, porque a Escritura diz a Faraó. O que poderia, na verdade, ser dito de outra forma, porque Deus diz a Faraó. O sujeito Escritura é usado no lugar de Deus, mostrando quanto a palavra do Senhor está intimamente ligada ao próprio Criador. No Novo Testamento existem centenas de citações do Antigo Testamento. Um estudioso compilou uma lista de 2.688 referências específicas, sendo 400 de Isaías, 370 dos Salmos, 220 do Êxodo e assim por diante. Se adicionássemos a essa lista alusões, temas e ideias, o número aumentaria muito mais. Os livros estão repletos de referências às profecias do Antigo Testamento que são frequentemente introduzidas com a expressão está escrito. Tudo isso confirma que as Escrituras do Antigo Testamento são o fundamento sobre o qual repousam os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos. Ele deu a seu povo as palavras da verdade e todos são convidados a desempenhar uma parte em torná-las conhecidas ao mundo. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E não há santificação à parte da verdade, que é a palavra de Deus. E quão essencial, portanto, que ela seja compreendida por todos nós. Nós devemos estudar, examinar mais a palavra de Deus, as Escrituras. Jesus Cristo colocou ela num patamar que ela sempre tinha que estar. Hoje, muitos pastores, muitos estudiosos da Bíblia têm colocado ela num patamar abaixo do que ela tem que estar. Mas a Bíblia ela tem que ser lida de maneira individual, por cada um de nós, pedindo a iluminação e a instrução do Espírito Santo. Que Deus nos ajude e nos abençoe para que nós possamos fazer deste livro sagrado algo muito mais importante para cada um de nós. Deus tem revelações fantásticas para dar a todo aquele que com humildade se aproxima da palavra de Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus e ela vai se cumprir até o seu final. Então Deus te abençoe, Deus te guarde e que você possa ter compreendido esse estudo e fazer da Bíblia o seu livro a partir de hoje, a partir de sempre. Deus te abençoe, fique na paz, fique com Deus.